FIB Saúde. Hoje estamos aqui com o fisioterapeuta Matheus, que foi convidado para falar um pouquinho sobre beach tênis, esse esporte que virou febre aqui em Bauru e acredito que no Brasil todo. Matheus, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E eu gostaria, antes de a gente conversar, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu sou fisioterapeuta, esse ano estou comemorando aí meus 20 anos de profissão. Oh, parabéns! Né? Minha especialidade é a parte de ortopedia e traumatologia, trabalho também com a parte de osteopatia e pilates. Ótimo, excelente. Bom, eu já conheço o Matheus, nós trabalhamos juntos, né, na clínica uma época, né, um profissional assim incrível. Obrigado. E aí aceitou o nosso convite. Matheus, vamos conversar sobre beach tênis. Eu sempre brinco, todo mundo faz beach tênis, menos eu. Gente, é tudo isso mesmo? Realmente o beach tênis ele tomou uma proporção gigantesca nos últimos tempos, e digo não a nível Brasil, a nível mundial. Né, ele foi um esporte que nasceu na Itália 30 anos atrás. Uau. E no Brasil, há pouco tempo, começou e deu uma expandida muito grande aqui no Brasil, né? Então, realmente, hoje, muita gente, né, como você falou, todo mundo joga beach tênis, porque é um esporte muito divertido, né? Então, as pessoas esquecem que estão treinando, na verdade, né? Elas estão ali praticando, brincando com o beach tênis, e por ser essa questão de um esporte a céu aberto, envolve o pé na areia, né? Envolve uma música, então isso é muito atraente para as pessoas, né? Não é aquele negócio de uma academia, né? Exato. De repetições, de treino, então isso favorece muito até a questão mental, né, das pessoas, então vai como se fosse abraçando as pessoas, né? Que bacana. E assim, que você falou, pé no chão, então as pessoas vivem com muito estresse, né, hoje em dia, então eu acredito que essa questão de desestressar, tem esse perfil do beach tênis, auxilia bastante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem, porque hoje a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza a atividade física para a pessoa não ser considerada sedentária, atividade física pelo menos 5 vezes na semana. Né? E eu acho que na maior parte das pessoas, você falar em 5 vezes da semana de atividades é muita coisa. As pessoas, eu não tenho tempo, é muito difícil para mim. E eu falo que hoje eu vejo as pessoas praticarem o beach tênis 6, 7 vezes por semana. Isso. Né? Então foi um negócio muito bacana que veio, assim, sabe? E que acho que, na verdade, que as pessoas, tem muita gente que não gosta da academia, do ambiente, outras pessoas adoram, mas como você falou, o beach tênis é diferente, então as pessoas que não tinham tempo estão praticando 2, 3 horas todos os dias. Sem dúvida. E de repente tem tempo. E de repente tem tempo, de repente arruma um tempo para ficar lá esse período. Então atraiu, né, muita gente. E tem muitos benefícios, né? Então quais os benefícios assim, para o corpo, para a saúde, o bem-estar? Bom, primeiro a gente já falou sobre a questão mental, né? Sim. Então traz aquela saúde mental em que a pessoa esquece um pouco dos problemas para estar ali concentrado num esporte, né? Fora isso, a questão da vitamina D por conta do sol, né? Então o trabalho de mobilidade, trabalho de força, tá? Por correr na areia exige bastante força. Ah, então tem muitas coisas bacanas que o beach tênis traz. Eu falo que uma outra coisa que, apesar de não ser relacionado à saúde, mas uma saúde até familiar, o beach tênis é um esporte que ele traz a família para o esporte. Sim. Né? Então eu vejo muito comum acontecer os pais estarem ali na quadra jogando enquanto os filhos estão brincando na areia, ou às vezes os filhos começam a fazer aula também. Então eu falo que o beach ele não é um esporte que só traz benefícios para as pessoas que praticam, mas em si no âmbito até familiar. Eu falo, é muito bacana. É porque o ambiente é propício, né? Sim. Se de um outro esporte ou uma outra atividade, você não pode levar os filhos. E lá, na verdade, tem essa possibilidade. Né? E criança pode fazer beach tênis? Criança pode fazer beach tênis, né? É óbvio que exige um mínimo de coordenação, claro, né? Mas assim, pode fazer, é super indicado, é um esporte super lúdico e muito bacana para criança. E a partir de que idade? Agora fiquei interessada, curiosa. Acho que normalmente, pelo menos aí a partir de uns 6 anos, 5, 6 anos aí, né? Que já tem um pouquinho mais de coordenação para conseguir segurar a raquete, aí vai fazendo as brincadeirinhas para dominar a raquete e a bolinha, mas já é possível. Que bacana. E até que idade? Não tem limite, né? Não tem limite. Eu falo que o meu pai, hoje ele tem 72 anos e ele joga beach tênis, né? Já encontrei pessoas de mais de 72 anos jogando beach tênis, é óbvio, respeitando sempre as limitações, as possibilidades dentro do esporte, mas eu não vejo limite para o beach tênis, né, de idade. E fico pensando aqui também a questão do benefício
para a saúde em relação à prevenção de algumas doenças, Sem o dúvida. controle, né? Então, por exemplo, o controle de um colesterol, porque ele é uma atividade, né? Que tem toda aquela movimentação aeróbica, então também tem esse benefício. Sem dúvida, Thaís. Inclusive, eu vi uma pesquisa recente agora, acho que é 2021, que saiu exatamente sobre o controle da hipertensão através do beach tênis. Olha que bacana. Foi uma pesquisa muito legal e eles conseguiram comprovar que 1 hora de sessão, eles colocam no trabalho, né, de sessão de beach tênis diária é capaz de ajudar no controle da hipertensão. Que bacana. Então, assim, e por ser super divertido, muito mais fácil do que você ficar muitas vezes, né, não isenta talvez do paciente tomar o remédio, né? Claro, mas ajuda muito nesse controle. Nesse controle, porque muitas vezes, isso que o paciente não pode esquecer, que na verdade não é uma troca, né? Exatamente. É um acréscimo de benefício para que controle às vezes, há uma redução de medicação, mas isso quem vai avaliar é o médico, mas que é muito, porque o médico sempre vai prescrever uma atividade, né? Sim, sempre. Então sempre vai falar, faça alguma atividade, uma caminhada, e a pessoa fica naquela questão, vai, não vai. Então, de repente, é uma opção para fazer que seja divertido. Muito válida, né? muito Redução válida. de colesterol, de triglicéridos, controle glicêmico, aquilo que venha trazer peso. Tem muita gente, eu tinha um colega que jogava com a gente lá, que ele tinha em média, se eu não me engano, ele tinha entre 170 e 160 quilos. Né? Então você vê que o quanto o beach tênis é um esporte inclusivo. Sim. Né? Então uma pessoa considerada obesa, né? Ele foi lá, começou a jogar e até a última vez que eu tinha falado com ele já tinha perdido 50 quilos. Verdade. É óbvio, né? Com a questão alimentar, claro. Mas foi um esporte que ele conseguiu se encontrar, porque muitas vezes vai numa academia, as pessoas ficam olhando, se sente mal, ou vai fazer uma coisa, não consegue, se sente mal, e com o beach tennis ele se encontrou, né? E conseguiu fazer essa redução de peso associado, obviamente, à alimentação e a outros profissionais atuando, mas muito bacana. E assim, para começar a jogar, né? Olha, eu já interessada. Vamos lá! É assim, você tem que ter umas aulas antes, tem que passar por um processo aí de avaliação, ou chega e joga. Então, na verdade, o ideal, Thaís, é que você comece fazendo uma aula, né? Uma ou algumas aulas, para você pegar empunhadura, pegar controle da bolinha em relação, principalmente pessoas que nunca fizeram esporte envolvendo raquete. Sim. Né? O que é muito comum, por exemplo, pessoas que já jogaram tênis, começam no beach tênis e jogam. Claro. Tem uma baita de uma facilidade. Agora, pessoas que estão ainda, né, nunca fizeram esporte com raquete, por exemplo, a minha esposa, ela nunca praticou esporte com raquete. Ela chegar lá e jogar se torna um pouquinho difícil. Então, ela começou fazendo aulas, né, até o ponto que consiga jogar. Só que o beach tênis, ele é um esporte fácil de aprender. Então, talvez não precise de tantas aulas para começar a brincar. Né? Basta você acertar a bolinha e passar para o outro lado. Né? E aí começa essa brincadeira e esse jogo. Né? É óbvio que depois níveis, né, profissionais, enfim, competitivos, fica um pouco mais puxado. Mas para você começar a brincar, a poucas aulas você já vai ver que começa a conseguir brincar e é muito legal. E tem muitas competições, né? Tem Eu vejo muitas. Pessoal, conhecidos, amigos, que vão para a região em competições, então o pessoal se anima muito em relação a... Não é profissional, mas ao mesmo tempo... Sim, acaba sendo uma competição recreativa, né, Thaís? Mas eu falo que as competições, elas acabam movimentando muitas arenas de beach, né? Que eles chamam de arenas, né? Então, assim, todo final de semana, para quem quer, tem campeonato de beach tênis na região, enfim, é um mundo bem movimentado atualmente aí. Perfeito. E o que precisa, assim, então é a raquete, né, que precisa para jogar. Sim, raquete, a bolinha, o espaço lá, né, com a areia e a rede, bastante protetor solar. Quer falar, muita hidratação, por favor, e disposição para poder... Perfeito. Pra poder ir lá brincar. Mas tem que se preparar, né, Matheus? Sem dúvida, Thaís. Pode acontecer algumas... É uma questão que a gente tem visto bastante, inclusive na clínica, né, que tem aparecido bastante, essas questões de lesões, né, no beach tênis. Sim. Né, porque assim como a corrida é um esporte de fácil prática, né, então as pessoas simplesmente vão lá e querem jogar. E não se preparam para isso, né? Então, durante muito tempo, a corrida trouxe esse estigma, né, de ser um esporte que machucava muito. Né, por conta disso, por simplesmente você colocar um tênis no pé, você saía correndo e fazia a prática do Cooper, da corrida, enfim. Né? Só que as pessoas se esquecem que elas precisam se preparar para isso, preparar a musculatura, preparar a articulação. Né? Então isso é um negócio que tem acontecido bastante no dia a dia da clínica. Né? As pessoas estão adorando tanto o beach tênis que esquecem de se preparar para isso.
Exato. E assim, o alongamento é uma recomendação antes, ou é uma prática de um outro esporte, de uma outra atividade para preparar a musculatura? É exatamente isso. A indicação, né, a maior indicação é um trabalho muscular, né, para se preparar. Então, seja ele uma academia, um crossfit, mas precisa de um trabalho de cargas, né, principalmente porque o beach tênis ele exige de algumas posturas, principalmente de ombro e cotovelo, muito estressante durante o jogo. Então, você precisa manter a raquete erguida durante praticamente todo o jogo por conta da resposta ser muito rápida. Isso vai sobrecarregando a articulação, os músculos, e se você não tem uma preparação física muscular para isso, você acaba entrando em lesão. Né, que é o que tem acontecido. Então, o ideal seriam exercícios resistidos, né, um pilates, né, exercícios que tenham cargas para que você consiga exigir e dar uma capacidade melhor funcional para o músculo. Perfeito, bacana. Bom, vamos fazer um intervalo, depois voltamos com o Matheus para falar um pouquinho mais das lesões e dessa programação para que você que tem interesse de praticar o beach tênis ou se já começou, alguns cuidados tanto em relação à proteção física como a questão nutricional também, né, Matheus, que é importante. Nós vamos falar aí no segundo bloco, tá bom? Até já! A FIB te prepara para a vida. Trabalhe já nos primeiros anos de curso. Comece sem pagar mensalidade. FIB, 25 anos. Inscreva-se, fibbauru.br. Voltamos, estamos no FIB Saúde com o Matheus, fisioterapeuta, falando sobre beach tênis. Matheus, quais as principais lesões do beach tênis? Bom, recentemente saiu um estudo, inclusive um estudo italiano, falando sobre exatamente essa questão, né, quais as principais lesões, né, e a que comanda o carro-chefe de lesão de beach tênis realmente é cotovelo, as epicondilites, né, essas são as maiores lesões, o maior número, né, logo depois vem ombro e por último joelho, né, são as principais lesões que acometem o beach tenista. Né, diferente, por exemplo, do tênis, né, até pelo próprio posicionamento do atleta em quadra, né, o tênis exige muito do quadril, por conta das rotações e tal, né, e no beach tênis o quadril, ele até que não, né, as lesões no quadril quase não existem, né, elas ficam mais para joelho, ombro e cotovelo, são as que mais acometem o beach tenista. Entendi. E na verdade, assim, a pessoa que mesmo preparada, você falou no primeiro bloco sobre a questão de fazer uma outra atividade para preparar essa pessoa para fazer o beach tênis. Essa lesão também pode acontecer em pessoas que estão fazendo uma musculação, por exemplo, um pilates, isso também pode acontecer. Sim, pode acontecer. Inclusive, nesse mesmo estudo, eles fizeram um comparativo com pessoas que jogavam beach tênis de maneira recreacionista, né, recreacional, e de profissionais, que, né, competiam mesmo a nível profissional. E eles conseguiram concluir que profissionais tinham menos lesão do que recreacionistas. E muitas vezes por quê? Porque o profissional, normalmente, ele tem toda uma estrutura por trás, né? Então, ele faz um fortalecimento, ele respeita as horas que ele tem que ficar de folga, porque o beach, por ser um esporte muito recreativo, as pessoas não querem parar. Né? As pessoas querem fazer, jogar, né? Não respeitam muitas vezes a hora de parar, né? Então, e todo atleta profissional, quem é profissional sabe disso, que a fase de repouso ela é tão importante quanto a fase de treino, né? Até pelas questões de lesão. Então, esse estudo trouxe bem forte essa questão, né? Que o pessoal que joga de maneira recreacional não respeita alguns limites ou algumas questões que são importantes para a prevenção da lesão. Sim. Eu tenho alguns pacientes que eles relatam que jogam de segunda a domingo. Eles jogam todos os dias, porque todo dia tem uma quadra por aí, uma arena, né? Ele tem, você falou, você acha, você quer jogar, você acha. E as pessoas querem todos os dias, e realmente, né? É tudo em excesso, né? Até aquilo que é bacana, que é gostoso, pode realmente prejudicar, né? Sem dúvida. Legal. E assim, essa questão, e a pessoa que já tem, você aí que de repente já está com lesão porque não se preparou, o que é importante fazer, né? Você recebe muito na clínica para fazer essa reabilitação? Hoje em dia tem aparecido bastante pessoas lá com lesões por conta do beach tênis, por conta dessa falta aí, muitas vezes, de preparo, né? E aí eu falo que aí é o tempo de entrar na cabeça da pessoa a conscientização. Né? Então, tem que, né, dar um passinho para trás, diminuir muitas vezes o volume, não precisa parar, mas às vezes diminuir o volume que está jogando para poder tratar.
né? Aí entrar com uma terapia manual, com alguns procedimentos para melhorar o quadro álgico do paciente. Logo após melhorando o quadro álgico, entramos com o fortalecimento dentro das possibilidades ali de dor e tudo mais, para aí sim ele ter um retorno um pouquinho mais fluente aí no beach tênis, né, sem se preocupar com possíveis lesões futuras, né? Sim, e a pessoa fica parada, depende da lesão, óbvio, né, mas fica em média parada quanto tempo quando acontece alguma coisa assim? Então, na verdade, ela não vai precisar ficar parada, Thaís, diretamente, assim, né? Normalmente, eu trato lá na clínica, eu peço, assim, após a sessão da terapia manual, que ele fica uns 2, 3 dias aí sem treinar, e depois né, a gente entra com fortalecimento, com a parte de elástico, molas, enfim, e ele vai voltando gradativamente, né? Então, assim, o que eu peço é para que ele reduza. Então, por exemplo, um paciente que joga todo dia, eu peço para que ele passe a jogar 3 vezes na semana. Né? A gente diminui o fator estressante e entra com o fator terapêutico, para a gente conseguir casar isso e conseguir ter a melhora, porque eles não querem parar. Claro, Se imagina. você falar para um beach tenista parar de jogar, eles não vão parar de jogar. Então tem que reduzir frequência semanal e o tempo. Também, né? Também é muito importante, né? Porque às vezes o que as pessoas fazem? Elas vão lá, fazem a aula de beach tênis, depois terminam e ficam jogando por horas. Sim. Né? Então, talvez, hoje é dia de aula, faça a sua aula, não jogue. Deixe para jogar num outro dia. Então, tentar entrar nessa coerência para que não entre em sobrecarga, né? Porque normalmente as lesões causadas no beach tênis, elas são causadas por sobrecarga. Né? Então, diminuir essa sobrecarga também faz parte de um tratamento assertivo. Isso. O bacana de a gente estar conversando sobre tudo isso é realmente para aqueles que querem começar, para aqueles que já jogam, realmente preparar, porque senão aquilo que é uma coisa bacana acaba, né? Porque tem pessoas que também já têm lesão, né? Sim. Se já tem um histórico de epicondilite, que você falou, isso, né? Se já tem um histórico, por exemplo, se você não tomar cuidado, isso vai realmente chegar a piorar esse quadro, né? Isso. E será aí... que é uma limitação? Quem já tem um histórico? Não, eu não digo que seja uma limitação, mas eu acho que é um ponto a ser levado em conta. Sim, né? É o que eu sempre falo, o beach tênis ele é um esporte extremamente inclusivo. Né? Então, o idoso consegue jogar, o obeso consegue jogar, o deficiente consegue jogar, né? Então pessoas com prótese, né, na perna conseguem jogar. A única coisa é que as pessoas precisam entender as suas reais limitações para não ultrapassar o seu limite. Perfeito. Né? Porque aí começa um negócio que é para ser bacana, trazer um bem-estar, começa a se tornar um negócio sofrível, né? E aí não... E talvez essas pessoas que têm um pouquinho mais de cuidado, talvez até possam passar por uma avaliação anteriormente, né? Sem dúvida. De repente passar por uma avaliação para ver Eu falo que a gente vive numa cultura, né, Thaís, que dificilmente as pessoas procuram prevenção. Exato. As pessoas normalmente procuram tratamento, prevenção são poucos, né? Então, infelizmente, essa é a cultura do brasileiro, né? Então, na clínica, acho que até hoje não apareceu ninguém para prevenir, só para tratar, né? Depois que já aconteceu. Exato, e seria interessante, né? Trocar uma ideia, marcar uma avaliação, até, olha, eu tenho isso, eu já apresentei essa e a outra alteração, eu quero jogar, será que eu posso? Aí você vai direcionar. Cuidados, exato, quantas vezes na semana você acha que é indicado, quantas horas, né? Vamos dizer assim. Montar até né? um plano, né? Para que isso aconteça de uma maneira bacana. Então, então procure fortalecer tantas vezes, jogue tantas vezes, né? Isso seria o ideal, seria o mundo ideal, né? Perfeito. A gente tem que falar o ideal, né? E assim, o ideal também é que você procure um nutricionista, porque quem joga 3 horas de beach tênis não pode ir em jejum, não é, Matheus? O que você acha? Não, eu concordo super, né? Eu acho que o beach tênis, apesar de ser um esporte muito divertido, ele exige demais. Né? Então, o paciente está lá desgastado pelo sol, está desgastado por correr na areia, que exige muito mais. Né? Então, eu acho que assim, o fator nutricional faz toda a diferença, inclusive na questão da lesão. Sim, né? sim. Então, assim, um músculo hidratado, um músculo com proteínas adequadas, tudo, a chance dele se lesar é muito menor. Exato. Né? Então, eu acho que a procura, né, eu falo desse combo, né? Físio, nutri, tudo isso, né? Muitas vezes até quando necessário um ortopedista, para que você tenha uma prática esportiva saudável, né? E que isso não se torne um sofrimento mais para frente, né? Porque depois que acontece a lesão, é aquilo que eu falei, as pessoas não querem parar. E aí elas vão só piorando a lesão. Então eu tive pacientes que deixaram de fazer o tratamento porque tinha que diminuir a quantidade de fazer beach tênis e só foram piorando. Uma hora vai ter que parar. Exato, só que aí vai estar no quadro mais avançado e talvez fique muito mais difícil. Muito mais difícil. Você o vai tratamento ali, fica né? bem mais difícil, requer mais tempo, né? Sim. Então tudo isso tem que ser levado em conta.
Qualquer dorzinha, qualquer coisa é importante que vá procurar antes de continuar jogando, isso, né? antes de que isso se torne um processo crônico, né? Exatamente. Porque tudo que é crônico se torna mais difícil para tratar. Exato. E na questão aí nutricional, agora a Nutra aqui vai entrar em jogo. vai entrar no beach tênis aqui. Então, assim, acho que é importante como tem um desgaste grande, a pessoa transpira bastante, esse calor, e o horário para jogar é variado, né? Variado. Você pode jogar de manhã, de tarde, de noite, então, às vezes você está num lugar quente, então a hidratação é importante e se você for jogar mais de 1h30, não só água, mas um isotônico também é muito importante, né? Um isotônico sem corante, às vezes você vai cada 1 hora utilizar um volume. Claro que existem recomendações individuais. Aqui a gente está conversando no geral. No geral, só para, na verdade, é só um alerta, né? Uhum. Então, assim, que faça uso de um isotônico, até uma água de coco, além da água. Não vá sem se alimentar, mas também não come e já vá jogar. A gente sabe que tem um tempo pro pré-treino que nós falamos, que é um pouquinho antes, né? Fazer uma alimentação bacana e se sentir necessidade, às vezes um carbogel, que é aquele carboidrato, né? Porque se você não fizer isso, ao longo do tempo, você vai entrando em sobrecarga. Isso não tem, né? O nosso corpo é uma máquina que funciona perfeitamente desde que os nutrientes, tudo esteja ali para, né, disponível para que ele possa usar. Né? Então as pessoas às vezes se esquecem, né? Elas gostam de colocar no meio do caminho uma cervejinha, né? Então, uma coisa que não seria um ideal numa prática esportiva, mas no beach é bem comum acontecer, né? Então às vezes deixar a cervejinha para o final, depois que parou de jogar, né? Isso seria o ideal. E lembrando que a cerveja acaba levando a uma desidratação. Sim, exatamente. Então talvez não fosse não que não possa, né? Mas como o Matheus falou, acho que depois é mais interessante. Para que você tenha um rendimento, porque todo mundo que está jogando quer um bom resultado. Ninguém, por mais que seja recreativo, ninguém quer perder. Não. Todo mundo se mata e vai, corre em todas as bolas e tal. Então existe sim um desgaste. E como eu falei, por ser divertido, as pessoas não percebem o quanto isso desgasta, né? E, inclusive, nesse trabalho que eu li sobre a questão do controle cardíaco, eles também fizeram uma avaliação a nível de satisfação, né? De prazer pós as sessões de beach tênis, né? E os resultados foram de prazeres acima de 90%. Né? Então, assim, é muito prazeroso jogar o beach tênis. Por isso que eu acho que deu esse boom tão grande e por isso que o beach tênis, acho que virou essa febre que ele virou hoje, né? Porque realmente é muito prazeroso. E no meio desse caminho as pessoas esquecem de alguns detalhezinhos, né? Essenciais. Se empolgam. E acho que é uma coisa que veio para ficar, né? É uma coisa que a pessoa vai procurar cada vez mais. E até é bacana, porque assim, eu quando tenho contato com o paciente, e a gente incentiva a pessoa a fazer um esporte, uma atividade. Não direciona, porque cada um tem que buscar aquilo, inclusive orientação né? Sim. Mas é um esporte que a gente conhecendo um pouco mais e todos esses cuidados, você até pode sugerir, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer fazer exercício porque ela fala, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então o beach talvez seja ali aquele caminho para quem não está se achando, porque a grande maioria gosta. Então talvez vá dar uma olhadinha, vá assistir, tentar participar, fazer umas aulas para ver se você gosta, se tem aí realmente uma indicação para você, para que realmente consiga se movimentar, porque o ser humano foi feito para se mexer. Para o movimento, né, Matheus? Eu falo que hoje os maiores estudos que falam sobre dor crônica, eles falam exatamente isso, né? Que o tratamento para dor crônica é movimento. Né? Porque é ele que vai dar a capacidade de adaptação do sistema nervoso autonômico, enfim, várias outras questões que vão ajudar na questão da dor, até no sistema central. Então precisa se mexer. E às vezes o beach tênis ele pode ser sim essa opção, por ser tão agradável. Aí já trabalha desde o movimento corporal até a parte central, que também envolve quando a gente fala de dor crônica, né? Nossa, isso é muito interessante. Muito. Então, e hoje, né, as coisas vêm se encaixando muito mais, né? Então, antigamente se falava sobre tratamentos um pouco mais locais, né? Então, dentro da fisioterapia, o próprio ultrassom, TNS, não que não se use, mas hoje quando a gente se fala de uma dor crônica que é considerada acima de 3 meses de dor no mesmo local, né, já é considerado uma dor crônica, eles sempre falam que o maior tratamento é a atividade, e muitas vezes não precisa ser específica, é uma atividade global. Então existem hoje estudos que mostram que para você melhorar, por exemplo, uma dor no ombro, você não precisa necessariamente fazer um treino de fortalecimento para ombro, você precisa simplesmente se mexer. Isso já vai fazer com que a gente chama da farmácia endógena esteja funcionante aí para ajudar nesse tipo de dor.
Que bacana. Me veio agora uma questão assim, a pessoa que tem fibromialgia é uma pessoa que pode se beneficiar do beach tênis ou não? Sem dúvida, Sim, né? Mesmo porque o fibromialgia ele é o nível máximo de dor crônica, né? É. Então eu acho que ele é um esporte que pode vir ajudar demais as pessoas com fibromialgia. É óbvio que, né, existem níveis e níveis Claro. de fibromialgia. Sim. Então muitas vezes a pessoa precisa, como a gente falou, de se preparar para poder chegar, né? Mas eu falo que até o próprio ambiente do beach tênis já é uma preparação. Então você ir lá, você assistir, você se motivar vendo as pessoas jogarem, né? Isso vai criando um estímulo muitas vezes central que pode ajudar Já e vai motivando, tendo um fazendo um benefício. caminho aí para que a pessoa possa seguir aí. Porque essa questão da fibromialgia, eu tenho muitos pacientes, muitas mulheres, porque a grande maioria Maioria é mulher, né? é. E a gente sabe o quanto limita a fibromialgia. E uma das indicações que eu sei é a atividade, né? Algum Sim. exercício, mas as pessoas também têm essa alimentação, né? Esse preconceito até, né? Eu tô com dor, eu não vou me Exatamente, não posso movimentar. fazer. Eu não posso fazer. E mesmo tendo uma recomendação de um profissional. Então, de repente, também o beach, que nem você falou, com uma satisfação e um nível de prazer elevadíssimo, né? Só de estar ali, Né? aquilo já traz muito E a gente benefício. sabe que, principalmente, os fibromiálgicos, né, eles têm uma tendência à depressão, até pelas limitações que isso vai tendo. Sim. Né? Então, eu acho que o beach ele vem trazendo muito esse jogo contra, né, de satisfação, de motivação, né, que antigamente, que a gente falava para fibromialgia, que era um pilates, que era um trabalho um Sim. pouquinho, Uma a academia hidro. um pouco devagar, uma hidro e tal, né, Agora- sempre para se iniciar, né, mas hoje eu recebo muitos pacientes na clínica, né, com fibromialgia, que a gente faz um start ali com pilates, depois a gente vai encaminhando para musculação, e aí eu falo que assim, precisa ser agradável, Sim. né, principalmente pro fibromialgico, precisa ser uma atividade agradável. É. Então não adianta ela estar lá na musculação sofrendo, ou estar num treino sofrendo, né, precisa ser agradável, né, pela questão Sim. central da fibromialgia. Isso. Eu acho que a gente pode falar que o beach tênis ele acaba sendo um esporte bastante completo, né? Sem Tanto que a gente dúvida. pode afirmar isso, que É. é um esporte, né, que traz inúmeros benefícios, mais benefícios, né, do que qualquer outra coisa. Exatamente. Se você tiver cuidado, você não vai ter nenhum problema aí com o beach É, tênis. vida longa no beach No beach tênis tênis, aí. que bacana. E fora as amizades e tudo mais, Sim, né? sim, que vale muito a exatamente. pena. É. Gente, muito bacana. Matheus, muito obrigada. Eu aqui Gostei agradeço aí demais. pelo convite da FIB, pelo seu convite para poder estar aqui. Sempre um prazer poder Que estar bom. contribuindo aí. Estaremos em outros momentos, tenho Se certeza. Deus se você quiser. aceitar, né? Então nós ficamos aqui, mais um FIB Saúde. E se organize, planeje se quiser ir jogar o beach tênis e procure um profissional para uma melhor orientação. Ah, uma informação super importante. A FIB é a única faculdade de Bauru e região que tem uma quadra de beach tênis. Os alunos que têm interesse, venham para a FIB.